Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Então nós estamos aqui começando uma aula, né? Vamos aqui, eu sou o professor, me apresentando para vocês, eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos então aí acompanhar o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós estamos na aula 6, o objeto de conhecimento. Vamos falar sobre a fenomenologia, né, com o filósofo Edmund Husserl. E dentro desse conteúdo aí, desse objeto, nós temos o detalhamento, que vai ser a fenomenologia como concepção de fenomenologia, a fenomenologia como a aparência e o sujeito e objeto do conhecimento. Então esses aí são os conteúdos da nossa aula e vamos então iniciar agora para valer. Vamos lá. Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui, né, para falarmos um pouco sobre o pensamento filosófico que foi desenvolvido pelo grande pensador, filósofo alemão, chamado Edmund Husserl. E ele vai falar então sobre a fenomenologia. Mas antes de nós convidarmos aí e aprofundarmos o pensamento de Husserl, que é a fenomenologia, nós vamos então primeiro pensar o que é um fenômeno, já que a palavra fenomenologia vem de fenômeno. Mas eu pergunto para vocês, quando eu falo a palavra fenômeno, o que vem à sua mente? O que você entende, né, como um fenômeno? Então, se nós perguntarmos assim, uma resposta, assim, de buscar uma resposta do senso comum, o senso comum vai dizer que o fenômeno é uma coisa extraordinária. É uma coisa assim, né, magnífica. Então é um fato ou um acontecimento observável, antes de mais nada. Todo fenômeno, ele é algo que é observável. Né? Por isso que ele se torna um fenômeno. Então tudo o que pode ser percebido pela consciência ou pelos sentidos é um fenômeno. Então ele vai se manifestar, ele vai aparecer para mim, ele vai ser observado por mim, pelo sujeito, né, e vai então, pelos meus sentidos, eu posso captar esse fenômeno. Então, o fenômeno é tudo aquilo que pode ser objeto de estudo científico. Tudo que pode ser um objeto de estudo. Então, o fenômeno é algo que aparece ali, que surge à minha frente e que os meus sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, nós captamos esse objeto na realidade e a nossa consciência vai identificar esse objeto, vai buscar uma identificação desse objeto. Por isso que muitas vezes, no senso comum, né, um fenômeno ele gera um espanto, né? Ele gera um espanto, porque a minha consciência ela vai captar aquilo ali rapidamente e vai buscar dar um significado para aquilo. Então isso é o fenômeno. Agora vamos então verificar então agora o que é a fenomenologia. Né? Então nós temos dentro da filosofia, a fenomenologia ela está aí como um método, né? Um método importante da filosofia. Como método, ela foi desenvolvida por esse alemão aí, esse filósofo alemão, o Husserl, que vai descrever os fenômenos tais como eles aparecem para a consciência. Então, pegando essa ideia de fenômeno, aquilo que surge, aquilo que aparece, ele vai então descrever, criar toda uma teoria filosófica baseada nessa visão da realidade dos fenômenos. Que fenômenos? Aqueles que aparecem à minha consciência, a consciência do sujeito. Então esse aqui é um ponto fundamental já de início, né, de uma introdução aqui, para que a gente possa então entender o que é a fenomenologia. É fácil? Aparentemente, né, mas se nós olharmos ele dentro do senso comum, quando a gente fala de fenômeno no senso comum é fácil. Mas quando a gente vai analisar filosoficamente, dentro dessa visão elaborada
pelo Edmund Husserl, aí a gente vai ver que vai trazer para nós aí uma certa dificuldade, né, de compreensão. Porém, essa dificuldade de compreensão ela é própria da filosofia para nos levar a pensar. Tá? O mais importante aqui do que nós vamos falar sobre a fenomenologia de Husserl não é a gente ficar especialista na fenomenologia, mas é entender, nos levar a pensar sobre a realidade, sobre a consciência, sobre os fenômenos e como é que o sujeito, né, o ser humano, ele vai lidar com tudo isso dentro de uma abordagem que nós chamamos de teoria do conhecimento, que é essa relação do sujeito com o objeto. Então ele foi um pensador que elaborou toda uma teoria voltada para essa relação aí, né? Então vamos ver aqui agora sim, vamos aí pensar como Edmund Husserl pensou a sua fenomenologia. Vamos lá, então olha só. A fenomenologia, ela busca encontrar a essência desses fenômenos. A palavra essência aqui, ela já tem um sentido profundo, diferencial do senso comum. Tá? Então, quando a gente fala do senso comum, a gente fala do fenômeno como algo extraordinário, como algo que está aí, colocado no mundo, como algo que eu percebo, que eu vejo. O Husserl vai dizer, beleza, os fenômenos são tudo aquilo que aparece, mas eles têm uma essência. E essência é uma palavra puramente filosófica. A essência, desde Aristóteles, que a gente já vem aí falando, né, da questão das essências. Então o Husserl vai resgatar, né, essa visão aristotélica das essências e vai trazer para o mundo dos fenômenos. O mais importante, então, não é ver o fenômeno como algo extraordinário, né, mas como algo essencial. Por isso ele vai falar, ele vai, né, definir como uma doutrina universal das essências. Então, o objetivo maior aqui da fenomenologia, digamos assim, a base, né, o fundamento da fenomenologia de Husserl vai ser esse olhar para as essências. Tá bom? Então, aqui é uma dica também importante para entender a fenomenologia de Edmund Husserl. Então, para destrinchar essa ideia, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar alguns conceitos, ele vai criar alguns conceitos. Ele tem muitas leituras, né? Ele também era matemático, ele também tem uma leitura da matemática, ele vai trazer aí algumas ideias voltadas para a busca de uma coisa mais também científica. Então, a teoria dele, ela é teórica, claro, mas ela é fundamentada também numa ciência, ele quis trazer isso de um campo mais científico. Então ele vai usar alguns conceitos aqui, ó, que nós vamos ver agora, e que depois a gente vai falar de cada um deles. Quais são os principais conceitos da fenomenologia de Husserl? Então ele vai falar de consciência e intencionalidade. Ele vai falar de fenômeno, ele vai falar de essência, como eu já iniciei aqui essa reflexão. Ele vai usar uma palavra chamada epoché, que é uma palavra grega, né? E redução eidética. Então são alguns termos que ele vai depois, esses termos, cada um desses termos aí, eles fazem parte do corpo doutrinário, do pensamento dele, dentro da abordagem fenomenológica, né? Dentro desse método fenomenológico que é fundamental para a filosofia. É um método importante para a filosofia. Então vamos agora verificar, analisar cada um desses conceitos, desses elementos aí que foi trazido pelo Husserl na sua fenomenologia. Vamos começar, então, pela consciência e a intencionalidade. O que quer dizer isso? Vejam bem, consciência
é algo, claro, presente no homem. Você vê a imagem aí de um indígena, né? Trazendo aqui para a nossa realidade também cultural. Você pode ver aí, é um ser humano, é um homem, enquanto ser humano, e ele tem uma consciência. Todo ser humano tem uma consciência. Tá certo? E nós vamos falar das intencionalidades, que significa o quê? Que toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, o ser humano, se ele tem consciência, dentro dessa consciência, ela tem uma intencionalidade. Por quê? Porque se é consciência, ela é consciência de algo. Ela está direcionada para algo. Senão ela não teria sentido nenhum. Então, ela está sempre direcionada a um objeto. Aqui nós temos, por exemplo, o objeto galo. Vamos pegar ele como objeto, né? Um ser da natureza. Um ser vivo da natureza. Então, quando alguém imagina, quando alguém pensa, percebe, recorda, ela sempre imagina, pensa ou percebe alguma coisa. Então, nessa imagem aí, ó, quando você pensa, por exemplo, num galo, numa ave que é galo, então a minha consciência, ela tem essa intencionalidade e existe, né, aí no campo científico, a produção de um conhecimento. Então esse objeto, vamos supor agora aí que um galo passa do nada correndo na sua frente. Então ele se tornou o quê? Um fenômeno, ele se manifestou, ele apareceu, surgiu, né, da natureza. A minha consciência, ela vai então se direcionar a esse objeto, esse fenômeno que apareceu na minha consciência. E a minha consciência então vai ser intencional. Ela vai se dirigir e dizer, olha, isso aqui é um galo. Você não vai dizer, olha, isso aqui é a natureza, isso aqui é uma ave. Você vai dizer, isso aqui é um galo, porque você está vendo, está na sua consciência, porque ela é consciência de alguma coisa. Então, tudo aquilo que você imagina, de um modo geral, quando você pensa alguma coisa, né, tudo está passando pela sua consciência. Então, ela está direcionada a alguma coisa. Se eu estou pensando, eu não estou pensando no nada. O pensamento está direcionado para um objeto, para alguma coisa. Você pode estar aí agora, em algum lugar, sentado ou em pé, você pode estar pensando. Ah, estou pensando em algo. A minha consciência está dirigida para algo. Então, ela está sempre nesse sentido aí. Quando eu percebo alguma coisa, é da mesma forma. Quando eu imagino, tudo está voltado na minha consciência, tem uma intencionalidade. Não é nada no vazio. Né? Eu estou sempre percebendo alguma coisa. Tá bom? Então aqui é para entender esse conceito aí, esses dois conceitos, né? De consciência e intencionalidade. A minha consciência está sempre direcionada para um objeto. Se eu tenho consciência, é porque eu tenho consciência de alguma coisa. Eu não tenho consciência do nada. Está sempre direcionada para alguma coisa. Primeiro ponto. Vamos agora pensar, analisar aqui com Russell, o que ele pensava sobre o que era o fenômeno. Primeiro a gente vai ver o que é o fenômeno do ponto de vista da sua etimologia. Então, a origem da palavra, né? Esse termo, ele é grego, vem da palavra, uma palavra grega, né? Phenomenon, no grego, que significa o quê? Aquilo que aparece. O que aparece, aquilo que se mostra. Como eu dei o exemplo do galo. Apareceu, se manifestou, é um fenômeno. Estamos aqui agora, todo mundo tranquilo, de repente dá um trovão, um raio. Todo mundo se assusta, olha. Primeiro, é um fenômeno, por quê? Porque ele se manifestou, apareceu sem você esperar. Um relâmpago, apareceu ali um relâmpago, um trovão. E depois
ele é consciência, porque eu estou tendo consciência do que é um raio, do que é um trovão, e essa minha consciência tem uma intencionalidade, porque ela está dizendo, vai chover. Olha, deu trovão, vai chover. É a consciência de alguma coisa, né? Então não é uma consciência no vazio. Então o fenômeno e a minha consciência e a intencionalidade. Nós juntamos agora os 3 pontos, né? Não é isso? Então a minha consciência sempre é consciência de algo. Vai chover, porque deu um trovão, porque veio um raio, está ventando muito. Não é verdade? Então a nossa consciência, os meus sentidos estão percebendo todos esses fenômenos e a minha consciência vai deduzindo aqui, vai dando sentido, significado àquilo. Beleza? Então vamos seguir sobre o que significa fenômeno para o Husserl. Aqui a gente vai separar um pouco do senso comum, né? Nós estamos falando de filosofia. Filosofia não é senso comum. Senso comum são opiniões, é aquilo que as pessoas acham, que elas acreditam, né, suas crenças. Aqui não, nós estamos pensando filosoficamente. Então, fenômeno aqui não significa algo aparente ou aquilo que encoberta a coisa em si. Então, não é algo aparente. Então, um jogador é um fenômeno, né? Então, não é aí nesse sentido, né? Não existe algo atrás do fenômeno, como afirma a metafísica. A fenomenologia, ela não busca algo além daquilo que se mostra. Então, veja bem, ela não vai estar criando ideias, né, dizendo que esse fenômeno é maravilhoso, isso, né? Não, é aquilo que aparece. É aquilo que simplesmente que aparece. Eu vou falar daquilo que está aparecendo, como está aparecendo para mim. Então, é essa a ideia, né, da fenomenologia de Husserl. Eu vou ficar aqui, né, minha consciência livre, para perceber as coisas da maneira como elas são. Não vou criar nada, nem inventar nada em torno do fenômeno. Falar que o fenômeno é isso, o fenômeno é aquilo, que é maravilhoso. Não existe isso. É como a coisa aparece para mim, é isso. Essa é a relação da minha consciência com o objeto. Tá bom? Então, o fenômeno para Husserl é aquilo que aparece à minha consciência. Tudo que aparece à minha consciência é fenômeno. Porque eu percebo na minha consciência. Vamos guardar um pouquinho esse termo aí e vamos agora para um outro termo que também é importante, né, e que vai se juntando a esses que eu estou falando. É um termo um pouquinho complicado, mas dá para a gente entender, que é epoché. Epoché, quando Husserl propôs para o seu método, ele pensou assim num parênteses. É como se fosse colocar alguma coisa dentro de um parênteses. Quando você está escrevendo, né, agora eu vou colocar dentro de um parênteses. Às vezes você está falando um assunto, né? Aí você diz, espera aí que eu vou fazer um parênteses aqui, eu quero falar outra coisa, que tem a ver com isso, mas não é exatamente isso, né? Então essa é a ideia da epoché. Ele propôs no seu método a suspensão do juízo. Epoché também é uma palavra grega. O que é a suspensão do juízo? Primeiro, o que é a suspensão? Você está suspenso, você está afastado, não é verdade? O jogador foi suspenso, está afastado. Suspensão de quê? Do juízo. O que é o juízo? Está ligado com a consciência, está ligado com o cognitivo, está ligado com o pensamento, está ligado com aquilo que eu, né, estou tentando explicar. É um juízo. Então, é a suspensão desse pensamento, dessa maneira de ver as coisas, de julgar as coisas. Ou a colocação entre parênteses da atitude natural e de todos os atos intencionais de posicionamento no mundo. Aqui é importante entender essa epoché,
que quando a gente fala em colocar entre parênteses, é porque nós estamos cheios de preconceitos, nossa consciência, né? Nós estamos no mundo. Então nós estamos cheios de preconceitos, de ideias preconcebidas, nós estamos cheios de opiniões, né? Nós temos aqui um monte de visão de coisas, nós falamos muita coisa no dia a dia, aprendemos, desaprendemos. Ele vai dizer, olha, tudo isso coloca entre parênteses. Né? Coloca todo o seu juízo, tudo que você tem de juízo diante do fenômeno, você tem que colocar entre parênteses para você olhar o fenômeno tal como ele é, e não como você pensa e que você julga ser. Essa é a ideia aqui de Epoché. Tá? Então não seja juiz do fenômeno. Primeiro, guarde o seu juízo, olhe para o fenômeno, contemple o fenômeno, e depois você se posiciona nesse fenômeno. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia quando a gente fala de Epoché, né? Colocar entre parênteses tudo aquilo que eu tenho de ideia, de preconceito, de estudo que eu aprendi. Nesse momento eu guardo tudo e vou apenas olhar para o fenômeno tal como ele aparece para mim. Tá? Vamos ver um pouco mais sobre Epoché para a gente entender ainda um pouco melhor. Que eu sei que ele é um pouco mais complicado, né? Então essa aí é a questão de colocar entre parênteses. Outro ponto também que nós falamos sobre a Epoché, de acordo com Husserl, nós estamos falando do pensamento dele, né? É que o filósofo precisa sair da sua atitude natural, que é a atitude da qual todos nós nos encontramos no cotidiano. Então é a nossa vida cotidiana. Aquilo que eu falei, tudo que nós aprendemos, nossas crenças, né? Nós temos uma vida, né? E entrar na atitude fenomenológica para apreender o fenômeno. Aqui não quer dizer, essa palavra apreender não é aprender. Eu estou estudando, agora eu vou aprender. Não, apreender é você capturar o fenômeno. Não é você estudar o fenômeno. Aprender é estudar. Você vê que tem esses dois E aí, ó, não é erro de grafia, não. Tá certo, é apreender. Quer dizer, captar o fenômeno. Não é só, agora eu vou aprender sobre o fenômeno. Não, você vai captar esse fenômeno como ele aparece à consciência, como ele é realmente, sem se importar com as opiniões sobre ele. Porque já existem várias opiniões sobre os fenômenos. Por isso que ele fala em colocar entre parênteses, né? A Epoché é isso. Ele vai chegar na minha consciência, então eu vou me livrar de todos os juízos. É como se você fosse, né, conhecer uma pessoa, você vai conhecer alguém, vai ser apresentado para você, e alguém chega por trás, né, e fala, olha, esse cara aí, ele é cheio de problema, ele é isso, ele começa a falar mal da pessoa. Você nem conheceu a pessoa ainda, mas já estão falando mal dela. Aí eu pergunto para vocês, quando você se encontra com essa pessoa que falaram mal dela, você já vai para lá já com ideias pré-concebidas, ó, e até preconceituosas. Quando você vai se aproximar daquela pessoa, você já vai cheio de julgamento. Epoché é você dizer assim, não, eu vou pegar tudo que esse julgamento aqui, vou jogar dentro do parênteses, vou amarrar, fechar aqui, depois eu volto para lá. Agora eu quero ver realmente quem é essa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa. Do limpo, do zero, do nada. Sem ouvir a opinião dos outros. Eu quero ver. Aí você vai dizer, ah, realmente, eles têm razão. Aí você vai lá no parêntese, né? Ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Você, ah, não, isso aqui não, ele é um cara, gente boa. Ah, não, isso aqui realmente ele é. Tá vendo? Então é isso a ideia de Epoché, né? Então o Husserl vai dizer que o fenômeno ele não pode ser visto com preconceito, né? Livre dos preconceitos. Tá bom? Entenderam a questão da Epoché? Agora vamos para uma outra palavrinha que também é muito, muito importante para entender a fenomenologia, que é a essência. O que é a essência?
A essência é o modo típico do aparecer dos fenômenos. Estes, por sua vez, são os casos particulares da ideia. Assim, as essências não são reais, mas ideais, ideias, conceitos, que são captados apenas pela intuição. Então aqui, pessoal, nós estamos vendo, olha aí, ó, captado pela minha intuição. Ao contrário do objeto, do fenômeno que aparece, a essência, ela não é captada simplesmente pelos meus sentidos. Olha a diferença. A essência, ela está no objeto. Aí você tem que ter um sentido mais apurado, segundo o Russell, para você perceber a essência do fenômeno. Então, a essência é algo que está mais dentro, é algo mais profundo, é algo que diz o que realmente aquele objeto é, e não apenas como eu estou percebendo o objeto, segundo ele se manifestou ali. Eu vou trazer para vocês aqui uma ideia para a gente entender. Primeiro, vamos ver aqui um fenômeno. Nós estamos vendo aqui o que? Vocês estão vendo uma bola. É uma bola? Então isso aqui é um fenômeno, está aqui, estou vendo. Ó, meus sentidos estão me dando a percepção de que isso aqui é uma bola. Mas essa bola aqui, ela tem uma essência. O que essa bola é? Essa bola é uma bola de basquete. Ela não é só um círculo, ela não é só um globo. Ela é uma bola específica, que é uma bola de basquete. Então ela tem uma essência. E dentro da fenomenologia, quem aborda e aprofunda a questão das essências é o que o Russell vai chamar, que aqui a gente vai entrar no outro conceito, que é o conceito de redução eidética. Aqui a redução eidética, então, ela vai pegar a epoqué, que é essa suspensão do juízo, de todo preconceito, e o filósofo irá fazer o quê? A redução eidética. É uma palavra difícil, né? Eidética, parece assim complexa, mas quer dizer ideia. O sentido, a essência da coisa. Que é propriamente a descrição do fenômeno como é dado na consciência. Então aqui a redução eidética é como o fenômeno se dá na minha consciência. Aí eu vou trazer de volta o fenômeno para vocês aqui. Ó. Qual é o fenômeno? Bola. E como eu falei, existem vários tipos de bola. Bola de basquete, eu estou mostrando para vocês. Existe essa bola, ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela tem uma utilidade. Você não vai jogar ping-pong com bola de basquete, nem futebol. Então tem vários tipos de bola, de vôlei, de tênis. São bolas. Mas a redução eidética é olhar não para essa bola como simplesmente uma bola de basquete. Mas, enquanto essência, ela é uma bola. Ela tem a essência de ser uma bola. Agora, o resto, se ela ser de basquete, de futebol, de ping-pong ou de tênis, isso aí já é o quê? É o fenômeno. Agora, a essência do fenômeno é que ela é uma bola. Entenderam? Então, essa é a ideia que a minha consciência, segundo o Russell, ela tem que ter do objeto. Não simplesmente do objeto em si. O fenômeno eu estou vendo, mas ele tem uma essência, que é ser bola, independente da sua utilidade, da sua forma. Então, pessoal, esse é um conceito importante para entender, então, dentro do que é a redução eidética. É, então, olhar tudo isso que existe como todos os fenômenos que existem e dizer isso aqui é isso ou é aquilo, determinando as coisas. E para a gente finalizando aqui já essa nossa aula, ainda sobre a questão da redução eidética, a fenomenologia ela não é uma ciência voltada para os fatos, mas as essências.
o fato é a bola de basquete, o fenômeno. Eu estou vendo que é uma bola de basquete e não é um outro tipo de bola. Mas a essência dela, ser bola. Quando a fenomenologia se põe a investigar o fenômeno religioso, por exemplo, os povos indígenas, o fenômeno religioso dos povos indígenas, ela irá buscar a essência desse fenômeno. Isto é, aquilo que faz com que este fenômeno seja considerado religioso e não outra coisa qualquer. Então, trazendo do exemplo de um fenômeno, de um objeto, nós estamos olhando agora para uma realidade mais ampla, né? Que é o fenômeno religioso, por exemplo. É o fenômeno religioso. Está dizendo ali, ele tem uma essência própria. Quando você vai à religião dos indígenas, religião de outras matrizes, né? A religião de outras culturas. Então, tudo isso aí faz parte, né, tem uma sua própria essência. O fenômeno é que é religioso, mas tem a sua essência própria e particular. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula.